Boa noite com Jesus. Amém. Aproveitando que estamos de pé, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3. Eu agradeço a Deus, primeiramente, por estar aqui neste lugar. Agradeço também ao pastor Paulo pelo convite, pela confiança. Que Deus o abençoe. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Após a leitura, a irmã Marta, de Campo Grande. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amado Pai, tudo isso será em vão se o Senhor não vivificar a sua palavra. As várias mensagens que eu tenho em cima deste púlpito, as anotações, tudo pode ser em vão se o Senhor não vivificar. Com grande temor e tremor eu me coloco diante da sua presença. Não deixe eu, Senhor, entregar uma mensagem de mim mesmo, como nós ouvimos hoje, mas que o Senhor possa usar esse humilde vaso para entregar a mensagem do Senhor, e que a mensagem do Senhor possa sair ungida e atingir ouvidos e corações ungidos para receber a sua palavra. Que eles possam ser, ó Pai, abençoados. Cremos que já fomos abençoados, cremos que estamos sendo abençoados. Aumenta a nossa fé, a nossa coragem, o nosso estímulo, a nossa força. Não deixe ninguém sair daqui triste, Senhor. Não deixe ninguém sair daqui desencorajado. Não deixe ninguém sair daqui desanimado. Não deixe ninguém sair daqui enfermo. Mas que a tua palavra, o poder vivificador,
possa atingir, Pai, os corações de cada um, que a fé na sua palavra possa ser vivificada e que todos nós venhamos sair daqui abençoadíssimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Irmã Marta. Pra mim, e muitas delas já se cumpriram. Passe o tempo que passar, mas tudo se cumprirá no tempo dele. Ele é o Deus do impossível. Do nada tudo pode fazer. Nele vou esperar. Sim, vou esperar. Suas promessas, vou prosseguir, vou até o fim, vou prosseguir, vou até o fim. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Eu hoje estou em suas promessas, nas promessas que Deus fez pra mim. Me tirou do deserto, me exaltou no tempo certo. Mais uma vez vou prosseguir, vou até o fim. Vou prosseguir, vou até o fim.
Cristo vou prosseguir. Amém. Deus abençoe, irmão. Eu quero deixar aqui uma frase do irmão Brana. Abre mão do que você tem para que você possa obter mais. Abre mão do que você tem para que então você possa obter mais. Essa escritura, 1 Samuel capítulo 3, nós lemos. Me chamou a atenção esse primeiro versículo. O mancebo Samuel servia perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Parece que hoje a palavra não tem sido de muita valia, né? Parece que hoje eu ouvi o pastor Carmino Lopes dizendo: Deus está disposto a dar tudo aquilo que você tem necessidade, desde que você valorize. Muitas vezes nós queremos que Deus, receber de Deus, e Deus nos dá aquilo e nós não valorizamos, em todos os sentidos. E Samuel ouvia a voz de Deus chamando ele, mas ele achava que era o sacerdote, ia lá, não era o sacerdote. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O irmão Brana diz na mensagem: escutando a sua voz. Eu já vou dizer o parágrafo. Ele diz assim: nós temos dado muito ouvido a vários tipos de vozes. A voz, pastor Joaquim Gonçalves disse, do titio, voz da titia, voz do papai, voz da mamãe, voz dos amigos, das amigas, dos parentes. Mas no meio de todas estas vozes existe a voz de Deus. E para você ouvir a voz de Deus, não é com os seus ouvidos naturais. Você não ouve a voz de Deus com este ouvido que nós temos, que todos têm. Você ouve com os ouvidos da alma, com os ouvidos do coração. E isto não é para quem corre, não é para quem quer, não é para quem tem desejo. Isso é para quem Deus tem misericórdia. E o profeta disse em uma dessas mensagens que eu tenho aqui, eu não me lembro aqui, não sei se vai dar tempo de eu chegar. Ele diz: fugiu o que eu estava falando? A voz.
O profeta diz: você, me lembrei, tem que ser a pessoa mais agradecida. Porque há muita gente no seu lugar desejando isso. E há muita gente que tem oportunidade e está ignorando isso. Mas o profeta diz: você tem que ser agradecido, agradecida, porque isso Deus não deu para o seu vizinho. Deus não deu para o seu colega de trabalho. Deus não deu para a sua amiga da escola, para o seu amigo, para o seu professor, para a sua professora. Deus deu para você. Deus não deu isso para o mundo aí fora. Deus deu para a sua noiva. E eu sou, você é, nós somos parte desta noiva de Jesus Cristo. Ouvir a voz. Escutando a sua voz, parágrafo 4. O profeta diz: ouvir a voz de Deus naqueles dias era uma coisa muito rara, porque não havia nenhuma visão manifesta. A verdadeira voz de Deus era uma coisa raríssima, porque naqueles dias as pessoas haviam se separado. Tinha uma igreja que não ensinava nem seguia os mandamentos de Jeová. Tinha um ministro chamado Eli que havia se apartado de Deus. Quero ouvir a voz de Deus como? Se apartando dele. Um ministro chamado Eli que havia se apartado de Deus e somente ensinava os preceitos das coisas que as pessoas desejavam crer. Você concorda com isso? Concordo, então vou pregar isso aqui. Você não concorda? Não, então não vou pregar. Ele só, Mombrana diz, ensinava as coisas que as pessoas desejavam crer. Tem muita coisa que eu não desejo crer e creio. Tem muita coisa que você não deseja. O profeta chegou a dizer: você nunca iria buscar isto, esse Deus, esta mensagem, mas isto foi buscar você. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Se dependesse de você, você não estaria aqui. Não é o desejo do seu corpo, não é o desejo da sua carne, não é o desejo da sua razão, não é o desejo da sua consciência, não é o desejo da sua memória, não é o desejo, mas é o desejo da sua alma. É um clamor que está na alma. Davi disse: a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Então Eli havia se apartado de Deus e ensinava os preceitos, as coisas que as pessoas desejavam crer. E isso é um paralelo exato ao dia de hoje. Parágrafo 4 ainda. Isso é um paralelo aos dias de hoje. Os pastores, as denominações, as igrejas, o mundo religioso, ensinando às pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir, querem crer, para não contrariar, medo de contrariar, medo de perder. Ele instruía as pessoas, ele tinha seus membros favoritos, além do mais, instruía seus filhos como tomar a melhor carne da oferta com garfo.
Nós vamos ler lá em 1 Samuel capítulo 2, um capítulo antes. E chegou uma situação em que a oferta era coisa de mais importância. Tem chegado situações em que existe coisas de mais importância para nós do que a palavra. O mundo religioso tem muita coisa mais importante do que a palavra da hora, do que a mensagem da hora. Muita coisa que tem tomado o lugar da verdadeira palavra, que tem tomado o lugar da correção, que tem tomado o lugar dos ensinamentos, que tem tomado o lugar da santa ceia com vinho, pão asmos. Muita coisa tem tomado o lugar, muita coisa que mais importante. Eli não tinha muito cuidado quanto à maneira que manejava os mandamentos do Senhor. Não tinha, continuando lendo o parágrafo 4, não tinha muito cuidado quanto à maneira que manejava os mandamentos do Senhor. Ou seja, a coisa era meio empurrada mesmo, empurrando a coisa com a barriga. Os ensinamentos, a mensagem, a pregação, a correção, não tinha mais. E o profeta diz: e a genuína palavra de Deus era uma coisa rara. Deus não podia falar mais, tinha muitas vozes, tinha muita coisa tomando lugar. Assim é também hoje. Encontramos as pessoas tendo algum programa gigantesco. Nós queremos aumentar nossa denominação este ano para tantos mil a mais. Traga a sua carta da outra igreja e una-se conosco. Nosso alvo é outro 1 milhão para este ano. Temos tantas coisas como estas, tratando de ganhar as demais denominações. E ao fazer isso, temos deixado cair as normas bíblicas. Ao fazer isso, temos deixado a palavra de lado, temos deixado o ensinamento de lado. Pastor Joaquim, no encontro bem antes, há uns 4, 5 encontros mais atrás, ele diz assim: tira o profeta, tira a palavra, tira a mensagem daqui, coloca num canto e depois você coloca uma frase ali escrito: proibido conversar no santuário, para ver se você consegue. Você não consegue. A mensagem foi colocada de lado. Por que há essa ordem? Por que há essa reverência? Porque nós temos um profeta de Deus. Nós temos uma mensagem que nos corrige. A mensagem não vai além, não fica aquém, ela nos estabiliza na palavra. Aleluias! Se você crer na mensagem do profeta, você não vai falhar. Não tem como você errar. As normas bíblicas foram deixadas de lado. Temos nos separado da palavra e temos começado a pregar coisas diferentes. Não era isso que eu ia falar, pastores, igreja. Não era isso. Temos começado a pregar coisas diferentes. A mensagem não pode ser usada mais. Tem que ficar guardada, porque às vezes compromete eu, compromete você, compromete o pastor. Vai ferir o irmão, vai ferir a irmã. A moça não vai vir mais na igreja. Aquele rapaz não vai vir mais. O que te segura aqui dentro, o que te segura um rapaz, uma moça aqui dentro, o que segura um homem, uma mulher, uma igreja, esses irmãos aqui dentro, não é outras coisas a não ser a palavra de Deus, a pregação da mensagem, da forma que ela tem que ser.
Por isso o mundo está virado do avesso. As pessoas correm de um lado e para o outro, tentando encostar, segurar em algo que estabiliza, algo que sólido, algo que dá sustância. Mas não tem outro lugar fora deste lugar. Não tem outra âncora fora desta âncora. Aonde quer que você esteja, longe, lá na beira do rio, no mato, aonde você estiver, triste, cansado, aflito, nervoso, quem sabe doente, seja lá o seu problema, mas aonde você levantar as mãos, com fé, com sinceridade de coração, Deus está ali para responder o clamor da sua alma. Aleluias. Você não é só cristão dentro da igreja. Você não é só cristã dentro da igreja. Não, o mundo aí fora tem visto o seu testemunho, porque você crê numa mensagem sólida, uma mensagem que não tem comprometimento com nada, que não compromete com pastor, que não se compromete com bispo, que não se compromete com fulano e ciclano. Essa mensagem não tem comprometimento. Aleluias. E esta é a mensagem que Deus nos deu. Esta é a mensagem que Deus te deu. Aleluias. Aleluias. Os profetas falaram destes dias. Disseram que viria dias, estou no parágrafo 6. Viriam dias quando ensinariam doutrinas de homens em vez da doutrina de Deus. Ensinando preceitos de homens, teologia de homens, pensamentos humanos, em vez da palavra de Deus. Eu tenho uma frase que diz assim: é preferível você ter uma mente fechada e crer em toda a palavra, e crer em toda a mensagem, do que você ter uma mente aberta, cheia de imundícia, cheia de concupiscência, cheia de razões. Ensinariam doutrinas de homens em vez da doutrina de Deus. Já temos visto tanto disto, e tem progredido tanto, até o ponto em que nestes dias a palavra do Senhor é uma coisa muito estranha. Falar a palavra hoje é língua estranha. Pregar a mensagem, ensinar a igreja, da maneira que o profeta nos ensinou, é língua estranha. Isso é língua estranha para o mundo. Mas não é língua estranha para você. Não é língua estranha para nós. Você tem entendido isso. Não aqui na sua mente, não aqui na sua consciência, mas aqui na sua alma. A sua alma entendeu isso. E é aquilo que o pastor nós ouvimos hoje de manhã. É aquilo que você não precisa estar chamando para vir aqui dentro. Não, porque aquelas pessoas que nós convertemos, aquelas pessoas que você converte, essas pessoas não permanecem, elas vão embora. O irmão Brana chega a dizer, elas entram e saem a hora que eles querem. Eles não têm firmeza, eles não têm convicção, eles não têm seriedade. Não, eles entram e saem a hora que eles querem. Por quê? Foi você que converteu. Aquela conversão não desceu na alma, no coração. Mas quando ele é convertido na alma, no coração, quando essa mensagem desce no coração por revelação, mesmo que você mande ele embora, ele não vai. Aleluias! Não tem como você sair disso. Eu não queria entrar nisso, mas agora eu estou nisso, de coração, de alma. Não tem como você sair, porque isso faz parte da sua vida. Isso faz parte da minha vida. Isso faz parte da sua vida. Aleluias. Não tem como você sair mais,
Por isso que o diabo luta de um lado, do outro, tentando te tirar disso. Mas um cristão, ele tem estabilidade na palavra. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Ele não olha para a esquerda, ele não olha para a direita. Ele não olha para essas coisas, mesmo que o seu corpo está tremendo, fraco, decaindo, mas a sua alma está estabilizada na palavra. Mesmo que o meu corpo esteja dilacerado pela enfermidade, pelo câncer, pela tuberculose, pela diabetes, mas eu tenho uma alma sadia. Você tem uma alma sadia. Você tem uma fé sadia. Aleluias. Mombrana diz: isso aqui não é mercadoria barata, não. Não é mercadoria barata para ser vendido nas feiras, para ser vendido no supermercado, para ser vendido aí. Não, isso não é mercadoria barata. Isso vem diretamente da presença de Deus para a sua alma. Aleluias, aleluias. E é muito estranho, prosseguindo 6 ainda, é muito estranho ouvir alguém dizer: assim diz o Senhor. Temos muitas personificações. Satanás, em verdade, está ocupadíssimo nisso, em personificar, em mudar, em torcer. Ele está ocupadíssimo. Há algum tempo passado as pessoas temiam isso, sem que fosse diretamente de Deus. As pessoas temiam. Porém, nestes dias não tem mais cuidado com nada. Não tem. Nesses dias não tem mais cuidado com nada. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor e também encontrar pessoas que digam: o Senhor me falou. Mas hoje você vai sair daqui falando isso. O Senhor me falou. Aleluias. O Senhor está falando. Glória a Deus. O Senhor me falou. Estas coisas já não se encontram entre as pessoas. Sucedia nos dias passados que os irmãos e irmãs oravam toda noite. Seus lares estavam em ordem segundo o livro do Senhor. Seus lares estavam em ordem. Não estavam em desordem, não. Seus lares tinham decência, tinha reverência. Tantos lares hoje irreverentes, sem ordem, sem decência. Quantas igrejas hoje sem ordem, sem decência. Eu estava pensando: Deus, se você não pode crer na palavra como ela é, Deus vai levantar alguém que creia. Se o diácono não desempenha bem o seu trabalho, Deus vai levantar um diácono que vai desempenhar. Se o pastor não prega a mensagem como ele é, como ela é, Deus vai levantar um que pregue. Isso não depende de mim, isso não depende de você, isso depende de Deus. Oh, coisa rara ouvir a voz de Deus. Estas coisas já não se encontram mais. Seus lares estavam em ordem segundo a Bíblia, o livro do Senhor, segundo a palavra, e Deus tinha a preeminência nos lares. Será que Deus tem a preeminência hoje? Será que Deus tem a preeminência nos lares hoje? Ou ele está ficando lá no cantinho? O primeiro lugar é da televisão, o primeiro lugar é do Facebook, o primeiro lugar é do celular, como nós ouvimos aqui no culto jovem. O primeiro lugar é as outras coisas, e Deus vai ficando em segundo plano. Deus vai ficando, e depois você quer algo de Deus, mas você nunca valoriza a Deus. Eu quero ser curado, mas você não valoriza. Eu quero ser libertado, mas você não valoriza. Depois há tantas coisas que você quer que Deus te dá, mas você não valoriza as coisas que Ele já te deu.
Nós vamos virando as costas. Deus não tem mais a preeminência. Agora temos tantas coisas tomando esta preeminência. Não se pode ter culto de oração certa noite, porque tal personagem vai estar na televisão, ou haverá alguma outra classe de necessidade indiscreta para ocupar o nosso tempo. E resulta, sabe o quê? Resulta é que não temos tempo para escutar a voz do Senhor. Nós estamos ocupados com muitas coisas. Nós estamos ocupados com trabalho, nós estamos ocupados com negócios, nós estamos ocupados com tantas coisas, e a voz de Deus tem ficado de lado. As pessoas não ouvem mais. Deus está falando, mas as pessoas não ouvem. É o caso de Uzias, né? Uzias e Isaías. Uzias, o profeta diz que ele começou o seu ministério, o seu reinado, com 16 anos. E Deus o abençoou, e Deus fez com que ele prosperasse, e ele prosperou, e ele foi abençoado por Deus, e tudo dava certo para ele, e o seu reinado ficou próspero, ele ficou rico. E o profeta chegou a dizer, quando ele achou, Deus abençoou tanto ele, que ele se tornou autoconfiante. Ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele achou que ele podia tomar o lugar do sacerdote e entrar no templo para oferecer o sacrifício. E a Bíblia diz que 80 sacerdotes tentaram barrar Uzias, segurar ele. E a Bíblia diz, Uzias, não faça isso. Isso não é para você. Eu pensando, quantas vezes Deus está dizendo, meu filho, não vai. Minha filha, não vai. Moça, não faça isso. Rapaz, não faça isso. Não vai. Mas nós estamos tão ocupados, estamos tão cheios de nós mesmos. Não existe pessoas mais vazias do que aquelas que estão cheias de si mesmo. Nós estamos tão cheios de nós mesmos que a voz de Deus vai ficando desapercebida. Nós não vamos escutando mais. E aqueles que se dizem cristãos, se ajoelham para orar e simplesmente dizem algo como, Senhor, abençoe a minha família, cuide de nós, boa noite. E ao amanhecer o dia seguinte dizem, bom dia Senhor, guia-nos através do curso deste dia, amém. E pronto, já saímos. Mas o profeta diz, parágrafo 7, devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos oportunidade de que Ele nos fale. Devemos orar e orar até que nossa alma chegue à presença de Deus. Então poderemos escutar a sua voz. Porém hoje há tantas vozes que nos desviam da voz do Senhor. Há a voz do prazer e tanta gente está escutando e seguindo onde podem ir e se divertirem. E a maioria deles professam ser cristãos, que se aproxima o dia do baile. Quando se aproxima o dia do baile, eles não podem escutar o que Deus diz. Eu sou cristão, hoje eu li um versículo na Bíblia, Jesus chorou, e ali se encerra o assunto, e se vão ao baile. Porém tem tantas coisas que fazer, e tantas vozes no mundo hoje em dia, que não podem encontrar tempo para orar genuinamente. O irmão Branham diz, os bancos dos que choram estão nos porões. Os bancos de lamentação não existe mais. Não existe mais aquele culto de oração que tínhamos. Não existe mais aquele momento que nós joelhávamos e chorávamos e falávamos com Deus. O culto doméstico em casa não existe mais. As coisas vão ficando, Deus vai perdendo a preeminência em nossas vidas.
E depois, na hora da enfermidade, na hora da dificuldade, nós queremos que Deus nos atenda. Na hora. Nós queremos orar e nós queremos ver a resposta das nossas orações ali na frente. O profeta diz, com razão, parágrafo 10, a voz de Deus é uma coisa estranha nestes dias. Está suprimida por tantas vozes diferentes. Tem chegado até o ponto onde nossas faculdades estão embotoadas e não podem ouvir a voz de Deus. Devemos sacudir-nos. Devemos cair em nós e nos dar conta de que somos homens e mulheres. Somos criação de Deus e estamos aqui para servir a Ele. Aleluias. Você não está aqui para servir a outra coisa, não. Você não está aqui para servir o mundo. Você não está aqui para servir as coisas deste mundo. Você está aqui para servir a Deus. Você é uma criação de Deus. Eu sou uma criação de Deus. Mas a voz de Satanás e as vozes dos falsos profetas nos dizem: sejam modernos. Pastor Joaquim disse, um destaque dele: Caim olhou para Abel e disse: Abel, eu vou adorar a Deus de uma maneira muito melhor. A sua maneira é muito atrasada. A sua maneira de adorar a Deus é muito antiquada. Os tempos mudaram. E as pessoas estão mudando com o tempo. E nós temos que adorar a Deus da maneira mais moderna. Deus não quer essa antiguidade, essa maneira atrasada. Nós ouvimos no encontro de São Gabriel, creio que foi lá o pastor Paulo, pregando a escola, e diz: os tempos mudaram, tem que mudar para ensinar os filhos. Não pode bater no filho, não pode corrigir, porque os tempos mudaram. Eu fiquei pensando, mas Deus não mudou, não. O ensinamento é o mesmo, a mensagem é a mesma, desde antes da fundação do mundo. Isso que você está ouvindo aqui, João Batista pregou, Elias pregou, o irmão Brana pregou, é a mesma mensagem, é a mesma palavra. E Deus está vivificando isso. E isso não é atrasado para o eleito, isso não é antiquado para o eleito. Não, isso é a adoração da hora. Porque Deus não quer que você adore a Ele da maneira que você quer, da maneira que você acha, da maneira que eu acho melhor. Você quer adorar a Deus? Adore a Deus da maneira de Deus. Aleluias. Não é a minha maneira, não é o meu conhecimento, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Não, é o que diz na palavra, é o que diz na mensagem. Mesmo que isso doa, mesmo que isso te machuque, mesmo que isso fira você e tire o seu couro, mas diga a palavra, permaneça na palavra. O irmão Brando diz isso na mensagem, a flecha do livramento de Deus. O mundanismo tem entrado para dentro da igreja. E ele diz: o mundanismo tem entrado. E o profeta diz: igreja, eu vim aqui há tanto tempo, vocês pareciam uma igreja de Deus, agora vocês parecem o mundo, vocês estão se modernizando. O profeta diz: não deixe isso, tire isso para longe de vocês. Mantenha a doçura do Espírito, mantenha o ensinamento da palavra, mantenha a reverência, mantenha a ordem. Aí depois nós queremos poder. 61, uma igreja enganada pelo mundo. Onde está? Irmão Brana pergunta.
o nosso poder? Onde está a nossa glória? O que é isto? Porque nós fomos após a sabedoria do homem, ao invés do poder de Deus. Por que tanto problema? Por que tanto esfriamento? Por que tanta murmuração? Eu fui no culto hoje, o culto está tão frio. Às vezes a frieza está em mim, está em você. E o profeta diz: nós fomos após a sabedoria do homem, começamos a crer mais no que o homem fala, ao invés do poder de Deus. Eles têm tido nossos pregadores e coisas que estão tão formais e engomado, até que eles têm nos organizado ao ponto que nós ficamos tão engomados de pescoço duro, até que as pessoas, você nem ouve mais um grito na igreja, você não ouve mais um glória a Deus, você não ouve mais um aleluia, você não ouve mais aquela adoração, você nunca ouve ninguém clamar mais. É a mensagem 61. O profeta diz: o assento dos que choram estão colocados no porão, não há mais glória na igreja. Tudo o que nós fazemos é somente nos assentar sossegados, tão formais quanto nós possamos ser. Nós não estamos livres, nós estamos amarrados. O diabo com seus demônios modernos tem amarrado a igreja do Deus vivo. Não há mais poder na igreja, não há mais liberdade. Deus não tem mais a liberdade de falar, não tem mais a liberdade da mensagem, não tem mais a liberdade da palavra. Tem que ser só aquilo que eles querem, tem que ser só aquilo que eles acham, tem que ser só aquilo que está na maneira de pensar humana, tem que ser só aquilo que está no intelecto. Não há mais liberdade. As pessoas estão tão engomadas e formais. Oh, Deus pode vir no meio do povo pentecostal e mostrar que Ele é Deus, provar seus sinais da sua ressurreição. Isso nem mesmo estremece, não faz nada mais. Aquela simples mensagem que era pregada antes, que movia a igreja, hoje não move mais, a mesma mensagem é pregada. Não tem, a mensagem não penetra mais. Fomos perdendo o temor, fomos perdendo a reverência, não temos mais respeito pelas coisas de Deus. E o profeta disse: isso é uma desgraça. Eu ando pelo país, Deus operando sinais, e as pessoas sentam e, bem, eu suponho que aquilo está bem. Oh, eu sei que isso pode ser feito. Isso não os move. E o profeta diz: por quê? Porque eles estão acorrentados com Dalila. Dalila, o mundo, eles estão em grilhões. Eles estão acorrentados com o mundo. Eles estão como Josafá e Acabe, fazendo uma aliança. Há tantos crentes aliados com o mundo. Irmão Branham diz que antes de Josafá fazer uma aliança com Acabe, ele devia ter consultado a Deus. Ele não consultou a Deus. E o profeta diz: há tanta gente hoje fazendo as coisas sem orar, há tanta gente fazendo as coisas sem consultar a Deus.
Não precisa mais de oração, não precisa mais consultar a Deus. Nós vamos fazendo aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos. Nós estamos acorrentados com o mundo, aliados com o mundo. Eles até mesmo os têm colocado acorrentado numa confederação. Oh, nós temos tido grandes denominações, certamente. Nós temos tido o maior número de membros do que nós alguma vez tivemos. Porém, onde está o Espírito Santo? Parágrafo 63. Nós temos tido tudo isso. Porque nós temos tido a nossa igreja cheia, nós temos tido cura, nós temos tido milagre, nós temos feito tantas coisas. E o profeta pergunta: onde está o Espírito Santo? Onde ele está? Isso é o que o diabo tem feito, tem procurado entrar para dentro da igreja, continuou procurando entrar para dentro da igreja. Venha para mim, eu lhe darei um grande e enorme tabernáculo aqui se você fizer isso. Se você tirar aquele pregador fanático que você tem, pegar um homem, um doutor em divindade, que tenha senso, nós construiremos uma igreja bela, enorme, clássica, e nós seremos como o restante deles. O profeta diz: que vergonha! Seria melhor ter um homem que não soubesse a diferença entre grão de café e feijão, porém fosse cheio do Espírito Santo. Aleluias! E pela graça de Deus, nós temos homens aqui cheios do Espírito Santo. Por mais que às vezes a mensagem dói um pouquinho, nos cutuca, mexe na ferida. Mas a mensagem do profeta é para isso mesmo. A mensagem do profeta mexe com batom, mexe com cabelo, mexe com veste. A mensagem do profeta mexe com Santa Ceia. A mensagem do profeta é para mexer mesmo, para virar as pedras. A mensagem do profeta é para sacudir a árvore. Aleluias. Não é essa coisinha que nós ouvimos do evangelho que passa a mão na cabeça, que não quer ferir um, que não quer ferir o outro, que não quer perder. Não, nós não temos medo de perder, não. Ninguém aqui tem medo de perder. O eleito não se perde. Você pode ficar meio de lombo duro uns dias, mas você volta. Você é filho. Nós vimos a peça. Você é filho. O filho conhece o seu lugar. Aleluias. Já vou encerrar, irmãos. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. 54. 53. Como nós poderíamos estar construindo grandes estátuas de construções, e milhões de dólares e edifícios, e grande expansão de organizações e coisas assim, pregando que Cristo volta a qualquer hora? Como nós poderíamos continuar, olhar para as nossas congregações e vê-las separando-se do poder de Deus e entrando no mundanismo, trazendo para dentro da igreja e misturando, e nós permitimos, por causa da popularidade, por causa da opinião popular e divergências e denominações, tentando superar em crescimento a próxima organização.
Como nós poderíamos praticar o que nós pregamos? E o mundo vê isso e eles sabem disso. Agora o 54. Deste modo, a religião se tornou uma coisa de apenas como que meramente pertencer à ordem ou pertencer a uma sociedade. Religião. A salvação de Cristo não é uma sociedade. A salvação não é unir-se a algo, a alguma igreja. Salvação não é unir com algum dogma. Salvação não é unir com algum teólogo. Salvação não é estar dentro da igreja. Salvação é uma experiência viva em Cristo. Você quer ser salvo? Você quer ser salva? Então entre para dentro de Cristo. Naquele dia pecaminoso, 100, parágrafo 100, naquele dia pecaminoso de Elias, quando toda Israel havia se afastado de Deus, eles haviam voltado para o pecado, eles esqueceram da ordem, eles esqueceram de ser guiados por Deus, e o grande Jeová que abriu o mar vermelho e os tirou para fora do Egito. E um grande profeta como Moisés entre eles, eles se esqueceram disso. Nós nos esquecemos, diz o profeta. Para nós encerrar, eu quero tomar aqui Juízes, capítulo 6. Profeta, a Bíblia diz, versículo 1: a servidão sob os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. 7 anos. Por quê? O irmão Brano explica na mensagem: não te enviei eu. Por quê? Porque eles haviam se esquecido do que Deus tinha feito por eles. Desde lá do Egito, Deus tirou Israel do Egito com um braço forte. O mar estava fechado, Deus abriu o mar. Deus era sombra de dia, era lua de noite. Estava com fome, o maná caiu do céu. Estava com sede, Deus tirou a água da rocha. Israel havia se esquecido disso. Se esquecido. E a Bíblia diz: os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aí começaram a fazer o que era mal de novo. E o irmão Brando diz: sempre é assim. Isso está no homem. Fazer o que é mal está no homem. Isso está em mim. Fazer o mal está em mim. Tinha se esquecido. Começaram a murmuração no deserto. Morreu lá um punhado de gente. Deus trouxe eles de novo. Começaram a caminhar. A rocha seguia. Maná caía do céu. Mas quando eles já estavam lá dentro, aí então eles esqueceram. Tinha sido abençoado. Já não eram mais escravos. Aí começaram a fazer o que era mal. Aí começaram a perder o respeito pelas coisas de Deus. Não tinha mais decência, não tinha mais ordem, não tinha mais reverência. Deus não tinha mais a preeminência nos lares. Então o Senhor deu na mão dos medianitas por 7 anos. E aí tudo que eles produziam, os medianitas vinham e levavam tudo. Eles ficaram escravos de novo dos medianitas por 7 anos.
E a Bíblia diz: e eles não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, nada. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Versículo 6. Israel empobreceu muito. Você começa a aplicar seus conhecimentos, você começa a fazer o que você acha, você começa a fazer o que você pensa. Você sabe qual que é o resultado disso? Pobreza na vida espiritual. Aí começa a empobrecer, começa a ficar pobre. E a Bíblia diz que Israel saiu rico do Egito. Lembrando disso. Israel saiu rico do Egito, mas começou a empobrecer, começou a perder o que tinha. Mas aí vem o consolo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Oh, irmão, não tem uma vez que você não clama a Deus com sinceridade de coração. Não tem uma vez que você não chega a Ele com humildade de coração, se humilhando, se despejando de tudo que você é, de tudo que você tem, de toda a sua razão, de todo o seu intelecto. Não tem uma vez que você não clama ao Senhor, que o Senhor não responde. E sucedeu, a Bíblia dizendo, que quando os filhos de Israel, sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel. Quando você clama com sinceridade, Deus envia a salvação. Deus envia o socorro na hora. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Não importa onde você esteja. Seu pai pode ter te deixado, sua mãe pode ter te deixado, sua igreja pode ter te deixado, seus amigos podem ter te deixado, mas o Senhor Jesus Cristo nunca te deixará. Uma mãe pode esquecer do seu filho que ainda mama, mas eu nunca te esquecerei disso, Senhor. Seus nomes estão gravados nas palmas de minhas mãos. Aleluias. Deixa o diabo dizer, deixa as vozes laterais, deixa as vozes, a voz dos amigos, a voz das amigas, deixe isso de lado, não preste atenção nessas coisas, ouça somente a voz de Deus. Deus está falando. E Deus fala através da sua palavra. Nos últimos minutos dessa dimensão, você pode ter certeza disso, Deus continuará falando conosco através da sua palavra. Não adianta você ir aí atrás de uma miragenzinha, não. Não adianta você ir atrás de alguma coisinha que brilhou aí em algum lugarzinho. Não. Não vá atrás dessas coisas. O eleito não vai atrás dessas coisas. O eleito não olha para a esquerda, o eleito não olha nas laterais, o eleito não está preocupado com o que está acontecendo ao redor, porque ele sabe que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Aleluias. Tu não serás atingido. Igreja, irmãos, prossiga. A irmã cantou, eu vou prosseguir. Você está com aquele desejo, quem sabe, de não caminhar mais. Às vezes o diabo está na sua mente, está falando, e você tem ouvido essas vozes. Não dê ouvido a isso. Saia deste culto, desta reunião, deste encontro, falando, o Senhor me falou. O Senhor me falou. Quantas e quantas vezes nós somos derrotados pelo sentido do nosso corpo, somos derrotados pelo que vemos, somos derrotados pelo que ouvimos.
Mas Deus não te chamou para perder batalha. Deus não te chamou para ser um perdedor. Ele diz: como eu venci, vós também vencereis. E isso é, irmãos, esta mensagem é para nós termos estabilidade. A mensagem veio para isso, para nos estabilizar. Por isso pode os ventos sacudir de um lado para o outro, você está firme, você está confiante, você não está olhando em miragem, você não está olhando naquelas coisas que estão acontecendo, no movimento ao seu redor, você está olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O homem sempre está procurando um jeito de salvar a si mesmo. Estado religioso 82. Como se larga o mundo, o irmão Brana disse. Espíritos Sedutores 96. Como se larga o mundo? Ele pergunta. Ele responde: rendendo o seu coração ao Todo-Poderoso. Deus quer que você se renda. Deus quer que você renuncie à sua natureza. Nós ouvimos aqui no programa de rádio, eu anotei aqui: ó Deus, diz o pastor Joaquim, mata a minha natureza terrena. Nós devemos suplicar por uma matança da velha natureza. Eu quero sair deste culto, eu quero matar a minha velha natureza, eu quero sair daqui com a natureza de Cristo, eu quero sair daqui com a natureza do Cordeiro. Deixe no altar a sua velha natureza. Aleluias. Que Deus possa vos abençoar. Deus te enche deste Espírito. Que cada dia que se passa, nós possamos alcançar essa estabilidade na palavra. Que nada venha tirar a nossa atenção. Que nada venha deixar nós pasmado, venha deixar nós desequilibrado, venha deixar nós sem rumo. Não, essa mensagem, ela veio para nos dar a direção certa. Muitos têm entrado por desvios, muitos têm entrado em caminhos difíceis, mas nós não, nós estamos no caminho que Deus preparou para nós, o caminho provido por Deus. Se você estiver no caminho provido por Deus, você vai chegar lá, eu vou chegar lá, nós vamos chegar lá, é o caminho que Deus preparou para nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Deus os guarde. Aleluias, aleluias, aleluias. Você queria ouvir Deus falar? Queriam? Ele falou. Consertar o quê? Deixa eu dar uma consertadinha. Você não veio no culto para gostar do culto. Se gosta de festa de aniversário, se gosta de festa de casamento, não gostei. Aqui você aceita. Nós viemos para aceitar o que Deus tem para nós. Lá maior para mim. Ainda nessa unção, se você está na condição e não quer estar, ouça esse hino. Quer cantar ele aqui no altar? Só você e Deus. A igreja fecha os olhos. O altar está aberto. Pai, há quanto tempo está a conhecer o que acontece dentro em mim? Pai, eu sei que a vida vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que o louvaria sim, em prazer
ou mesmo em dias maus. Mas o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo o crente que sou, concede tantos bens. Toma-me e faz medir. Agora junto a ti quero me refazer. Fala isso aqui nesse altar. Esse é o lugar de você reclamar. O altar é onde você pode falar com Deus. O Senhor está aqui. O que restou de mim? Estou aqui, Senhor. Esse fracasso total. Mas sou teu. Eu sou tua, Senhor. Sou teu filho. Fala isso nesse altar. Aleluia. Toda esta vida vai pedir, pedir, e nada dei a ti, Senhor. Lembro-me uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honra e sem valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tem. Vem ao altar, pastor, olhe por esses irmãos. Do crente que sou, cede tanto bem. Toma-me. Olhe por essas pessoas aqui, por favor. Agora junto a ti quero me refazer. Pai, de novo. Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo o crente que sou, concede tantos bens. Toma-me, toma, Senhor. Toma essas vidas do altar, Deus. Toma esta irmã, esta igreja. Vamos ficar de pé. Aleluia. Tem um problema que você não conseguiu resolver por você mesmo? Vem aqui no altar. Esses homens porão a mão sobre você. Alguma coisa que porventura você esteja temendo, volta para casa sem esse temor. Deixe aqui no altar. Deixe na casa de Deus. Ele sabe o que fazer. Ele tem a forma de resolver o teu problema. Ele tem a maneira certa. Ele sabe o que eu não sei. Aleluias. 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 O médico disse que não tem jeito, mas a palavra diz que tem jeito. Aleluias. O que acontece dentro de mim, o Senhor conhece, Pai. Eu sei que há tempo vai. A igreja fecha os olhos, levante a sua mão. E nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que não faria assim. Em
prazer, ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo, crente que eu sou, concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti, quero me refazer. Aleluias, aleluia. Ele está refazendo o seu ser, o seu interior. Ele refaz a tua vida. Tão somente você puder entregar a Ele. Aleluias, aleluias, aleluias. Senhor Deus, nós oramos neste momento, pedindo que o Senhor sela, Pai, na vida deste povo. Senhor, esta palavra que aqui foi pregada, ó Deus, que eles sejam fortificados através da mesma nesta noite. Ser curado, ser libertado, volte para casa abençoado, abençoado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos aplaudi-lo outra vez, com toda a nossa vida, toda a nossa alma. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluias. Você pode dizer graças a Deus? Pois bem, nós vamos encerrar convidando a todos para amanhã a escola dominical. Os nossos irmãos na internet, Deus os abençoe. Temos aqui alguns comunicados. Irmão Adeildo Pereira dos Santos, São Gabriel do Oeste. Alice Ferreira dos Santos, Jardim, MS. Débora e Silvio em Nova Andradina. Aline em Nova Andradina. Igreja de Coxim. Irmão Lucas e Lourdes em Dourados. Erudice e família em Nova Andradina. Jaime e Edna em Nova Andradina. Gesiel e família em São Gabriel do Oeste. Josué e família em Primavera, São Paulo. Marcelo Carvalho e esposa em São Valentim, Rio Grande do Sul. Marta Soares em Caetité, Bahia. José Carlos e família em Greba, 15 de novembro, São Paulo. E Tereza em Dourados, MS. Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Chegou uma pergunta aqui da internet, chegou agora, irmão. Não sei se você vai estar, ou irmã, vai estar amanhã na escola dominical. Não sei, poderíamos responder. Uma pergunta até engraçada, talvez a pessoa esteja nos ouvindo pela primeira vez, não seja crente, não está identificado, mas eu senti que eu devo dizer a tua pergunta. É pecado usar salto alto? Pecado é incredulidade, irmão. Então, o Mombanda diz assim: você faz as coisas que não são convenientes e acaba sendo prejudicial à tua vida, a você, porque você não crê na palavra. Mas além de ser desconfortável, problema na sua coluna, nervo ciático, e parece com o mundo, Paulo disse não parecer com o mundo, e ainda traz tudo isso. Então, diria assim, pecado, é forte dizer, né? Pecado, mas é desconfortável, sabe? Crê na palavra de Deus, e você deixará isso de lado, amém? De coração mesmo. Se você queria ouvir, não identificou, minha querida irmã, certamente, porque é salto alto, né? Faça isso, não é ruim para você. Saia um dia de rasteirinha e saia um dia todo de salto alto para você ver a diferença. Como é que você vai se sentir tão leve, tão tranquila, tão, né, sem descansado. Só isso tem para dizer. Os pastores estão de acordo aqui atrás?
Os que estão, levanta a mão. Pronto. Então, Deus te abençoe. É um prazer ter você. Obrigado pela pergunta. Espero ter ajudado. Mas amanhã, quem sabe, outros poderão te ajudar melhor com esta pergunta. Tá bem? Um abraço a todos, irmãos. Muito obrigado pela presença. Vocês que nos visitam. Temos um lanche aqui. Vai sair por aquela porta dali, ó. As duas portas. Pelas duas portas. Faz uma fila na ordem. Nós vamos orar ainda pelo lanche, né? A escola é 8 horas. Eu disse 8h30 é com a reunião com os obreiros. Como foi 8h30 da manhã. A escola amanhã é às 8 horas da manhã. 8 horas estamos aqui outra vez, para aquela escola dominical abençoada, né? Já estamos com saudade. Então, as crianças, 8 horas com a escolinha das crianças. Traga as suas crianças. Criança, traga os seus pais. Vem para cá amanhã, é o seu dia. É o dia, o seu amanhã. Você vir aqui cantar, louvar e ganhar uma lembrancinha no final do culto. Deixa eu fazer minha propaganda aqui, né? Viu você aqui, filha, acorda seu pai. Viu você aqui no primeiro banco. Traz ele amanhã para a escola. Pequenininho aqui, esqueci o nome dele. O alemão aqui. Senhor Deus, abençoe o lanche, santifica, purifica, Pai, que seja de remédio para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, amém. Um abraço, abençoe sua irmã, seu irmão, até amanhã, se o Senhor permitir. Vão em paz. Se você está com o teu carro atrapalhando a saída de outros, tira ele para os irmãos ir embora, aqueles que querem ir, tá? Deus abençoe o irmão Maico, vamos dizer, Deus abençoe o evangelista Maico, Deus continue dando a graça.